Olá, pessoal! Estou aqui novamente, a professora Neumar, da disciplina de matemática. Na última aula nós falamos sobre o círculo trigonométrico, realizamos alguns exercícios, né? Fizemos uma retomada aí de alguns conceitos, conteúdos que vocês já tinham revisto. E hoje nós vamos seguir a mesma dinâmica, também vamos fazer uma retomada, e a retomada de hoje será sobre, certo? Relembrar conteúdos de matriz, lei de formação, adição de matrizes e multiplicação de matrizes, correto? Então vamos lá, preparados? Matrizes, certo? O que nós sabemos sobre as matrizes, tá? Então, a matriz ela é representada pela letra, por essa matriz que eu representei está pela letra A, M vezes N. O que significa esse M por N, certo? O M significa linha e o N significa a coluna, tá? Então, aqui nessa representação, eu tenho uma matriz de ordem 2 por 2, tá? Então, esses números que vem aqui embaixo está representando a ordem. Por que é 2 por 2? Porque ela tem uma, duas linhas e duas colunas. Então, essa é a forma genérica de a gente estar representando a matriz, tá bom? Nós já vamos ver representações numéricas, mas isso é importante porque tem exercícios que trabalham muito essa parte da formação da matriz, tá bom? Então, nada mais do que saber os elementos dessa matriz. Como que eu sei os elementos da matriz? Elas são representadas, os elementos são representados por linha e coluna, tá? Então, olhem lá nessa matriz, tá bom? Essa matriz A, onde os elementos estão representados por A, I, J, e é uma matriz de ordem M por N, tá bom? Essa ordem M por N está aqui, pessoal, olhem só, 2 por 2, tá? Então, o M vale 2, o M vale 2 e o N também vale 2, tá? E aqui o elemento 2, que é o A11, tá? Por que ele é A11? Porque ele está na primeira linha e na primeira coluna, certo? Lembrando que o I é linha, certo? E o J é coluna. Então, sempre nessa ordem, linha, coluna, tá bom? E o elemento A21? Por que será que ele se chama A21? O Azinho pequenininho é porque eu estou representando um elemento da minha matriz, que é um Azão, né, de letra maiúscula. Então, A21 é porque ele está na segunda linha, primeira coluna, correto? O elemento A12, ele está na primeira linha, segunda coluna. E, por fim, aqui o elemento A22, ele está na segunda linha, segunda coluna, tá? Então, isso é para identificar, localizar os elementos, tá bom? Por isso que nós utilizamos esse I e J, tá bom? E agora aqui, pessoal, esses elementos da matriz, olhem só como que fica essa representação. Eu tenho ali, né, de novo, eu estou mantendo, eu posso chamar essa matriz, né, de qualquer letra, mas a gente está utilizando aqui o A, tá bom? Então, eu tenho o A e o Azinho, A e J, que ele se representa ali os elementos. Eu tenho quantos elementos nessa matriz? Tenho 4. O A11, o A12, o A21 e o A22, como a professora falou, que o A11 está na primeira linha, primeira coluna. O A21 está na segunda linha, primeira coluna. O A12 está na primeira linha, segunda coluna. E o A22 ele está na segunda linha e segunda coluna. E reparem que esse último elemento, ele já dita o quê? A ordem da nossa matriz, certo? Que ela é uma matriz 2 por 2. Continuando aqui, pessoal, coloquei para vocês. O que representa aqui, ó? A ordem da matriz, tá? Então, o M por N é a ordem dela. Quando a professora fala uma ordem 2 por 2, então eu tenho ela representada dessa forma. Tá? Então, ela vai ter essa característica. Depois eu consigo descobrir esses elementos. Quem que é meu A11? Quem que é o meu A21? Quem que é o meu A12? Eu consigo descobrir. Para isso, eu vou precisar de uma lei de
formação, tá bom? Isso nós vamos ver a seguir. Então, olhem só como que eu posso representar essa matriz. Eu tenho ali, novamente, eu estou chamando ela de A, tá bom? Então, olhem só, uma matriz ali 2 por 3. Por que que ela é 2 por 3? Porque eu tenho 2 linhas e 3 colunas. E também, olha só, quanto que vale o meu elemento aqui dessa matriz A12? Vale 5. Quanto que vale o elemento dessa matriz A23? Vale 2. Então, isso está relacionado, certo, com os elementos. Então, esse é o nome genérico que eu dou para ele e esse é o numérico, tá? Nós vamos fazer exercícios que nós temos a parte genérica para encontrar a parte numérica. Então, vamos lá. Lei de formação. O que é uma lei de formação? Certo? A professora vai ler aqui para vocês. Determinação de valores dos elementos que compõem a matriz a partir dos índices de linha e de coluna. Então, como a professora falou, olhem só, a minha matriz A, eu tenho o elemento aqui, A e J, eles são os índices, nós chamamos eles de índices, que é a localização dele por linha e por coluna, correto? Então, MN, lembrando lá que é a ordem da matriz. Isso é bem importante de saber, que nós temos os índices ali nos elementos e temos a ordem da matriz, tá bom? Um exemplo aqui para vocês que a professora fez, tá bom? Então, observem lá. Escreva, a professora vai explicar para vocês ali. Escreva a matriz A, certo? A e J 1 por 3. Então, o que significa aquele 1 por 3? Eu tenho uma linha e 3 colunas, correto? Agora aqui, pessoal, olhem a lei de formação. A e J, certo? Então, a lei de formação do meu elemento, ela é 3i mais 2j. O que significa? Será 3 vezes i menos 2 vezes j. Isso lembra, pessoal, muito função, tá bom? É como se fosse uma função, é uma lei de formação. Vocês já estudaram função lá no primeiro ano do ensino médio, né? Então, isso é como se fosse aquela parte que vocês vão lá e vão substituir. Lembra que vocês tinham que substituir o x para encontrar lá os valores de y? Então, aqui nós vamos fazer essa substituição também. Só que como que isso vai acontecer? Certo? Eu tenho lá, a ordem da matriz é A, certo? A ordem da matriz A é 1 por 3, certo? Então, isso significa que eu posso representar essa minha matriz, certo? Com uma linha, certo? E 3 colunas. Isso eu posso fazer representando a parte, certo? Genérica dela, os elementos A1, A12, A13, tá bom? Agora, nós vamos substituir os valores. Tá? Como que a gente vai substituir? Peguem lá a lei de formação, que é 3i menos 2j, e no lugar do i nós vamos colocar a posição do elemento, que está no i, e a posição do elemento que está ali j. Então, eu tenho um exemplo aqui, o A11. No A11, olhem lá, eu tenho 3, que faz parte da minha lei de formação. Quanto que vale o i? Certo? O i do meu primeiro elemento é 1, olhem só. É 1, até destaquei em verde aqui. Menos 2, que é da lei de formação, e vezes quem? O j. O j também vale 1. Então, olha só, ij vale 1. Fazendo os cálculos, eu tenho lá 3 vezes 1 menos 2 vezes 1, que é igual a 1. Isso eu vou fazer para todos os elementos. Então, eu descobri o elemento A11. Agora, vamos descobrir o elemento A12. Mais um elemento. Então, quanto que vale o i e o j ali no elemento A12? Então, o i vale 1 e o j vale 2. Então, eu vou usar a mesma lei de formação, só que no lugar de i e no lugar de j, eu vou colocar a posição que está o meu elemento, correto? Então, isso eu vou fazer para o elemento A11 e vou fazer para o elemento A13. Então, assim eu consigo encontrar esses elementos, certo? Então, eu tenho aqui que o elemento A11 é igual a 1. Eu tenho que o elemento A12 é igual a menos 1, e eu tenho que o elemento A13 é igual a menos 3. Isso foi substituindo, igual quando vocês faziam lá em função, que eu tinha que encontrar o valor da f de x ou de y. Lembra que eu substituí o x? Então, é substituição. Você pega a lei de formação e substitui ela pelos valores, certo? Das posições dos elementos, tá bom? Então, assim fica a minha matriz,
com o elemento A11, A12 e A13. Uma matriz de ordem 1 por 3, uma linha por 3 colunas. Então, vamos lá, continuidade. Agora é com vocês, pessoal. Eu preparei um exercício aqui para vocês fazerem a mesma coisa. Vocês irão substituir ali o I e o J. Só que agora, qual que é a ordem da minha matriz? É uma matriz A e J, 8 por 8. Será que eu vou ter que substituir? Olhem lá o enunciado, pensem comigo. Será que eu vou ter que substituir todos? Olhem lá. Qual é o elemento A46 da matriz A e J, 8 por 8? Nossa, 8 por 8, eu vou ter que fazer tudo isso para encontrar o elemento que está o quê? Na quarta linha e na sexta coluna? Será que eu vou ter que fazer tudo isso? Ou será que, como eu tenho a minha lei de formação aqui, ó, A e J, certo? Eu pego o meu elemento que eu quero descobrir, que é o A46, certo? E vou substituir no I eu coloco o 4 e no J eu coloco o 6. Assim, eu encontro o elemento 4, 6. Vamos lá, agora é com vocês.
E aí, pessoal, conseguiram fazer? Então, aqui a professora fez a resolução do exercício, tá bom? Então, observem aqui comigo. Eu fiz a substituição de quem? Do meu elemento que eu quero descobrir, que é o A46, certo? Que está aqui. Eu tenho a minha lei de formação, a IJ, e tenho aqui, certo? Quanto que vale o I? Vale 4. E quanto que vale o J? Vale 6. Então, eu fui lá e substituí na minha lei de formação. Então, no lugar do I, eu coloquei o 4. E no lugar do J, eu coloquei o 6. Então, somando aqui, certo, pessoal? Eu tenho uma potência, menos 1 elevado a 10, porque ali 4 mais 6 ficou 10. E multiplicando ali em cima, 2 vezes 6, sobre 4, né? Então, ficou ali menos 1 elevado à 10ª potência, lembrem lá, eu tenho um número negativo elevado a uma potência, certo? Par. Então, ele ficará positivo. E 12 divididos por 4 é 3. 1 vezes 3, 3. Então, fechamos essa atividade 1. Tudo bem, pessoal? Então, dando continuidade, agora nós vamos falar sobre adição de matrizes, tá? Na adição de matrizes, o que é uma coisa muito importante que vocês têm que analisar antes de saírem somando, subtraindo, isso vale para subtração também. Elas têm que ser de mesma ordem. Observem esse exemplo que a professora colocou aqui. Então, eu tenho duas matrizes, A e B, correto? Então, nessas duas matrizes aqui, A e B, olhem só, eu vou somar elemento, certo, da posição da matriz A com o elemento da mesma posição da matriz B. Então, aqui, quem que é o meu A11? É 12. Quem que é meu A11 aqui na matriz B? É 7. O professor até colocou da mesma cor. Olha ali, 12 mais 7. Então, 12 mais 7. Certo? O próximo aqui, 5. 5 mais menos 1. Certo? O próximo aqui, menos 3. Certo? Mais 2. E o outro, menos 2 mais 2. Então, eu vou somar elemento da posição, são os elementos da mesma posição da matriz. Vou tomar como referência. Fazendo essas contas, eu vou chegar ali no resultado, certo? 12 mais 7, que é 19, 5 menos 1, que é 4, menos 3 mais 2, que é menos 1, e menos 2 mais 2, que é 0, tá bom? E o resultado também é uma matriz 2 por 2. Lembrando que é a mesma ordem, tá bom? Agora, pessoal, a adição de matrizes, ela tem algumas propriedades importantes, tá bom? Que a professora vai explicar para vocês. Então, ela pode ser... Vocês já ouviram essas palavrinhas, certo? Porque a gente está falando de adição, certo? Então, lá, quando vocês vão estudar os números naturais, a gente já começa a trabalhar isso. Então, para a matriz, A vale a comutativa, certo? Então, por que ela é comutativa? Porque eu posso somar A mais B e também posso somar B mais A, que será o mesmo resultado. E na associativa, se eu fazer assim, A mais B, certo? Resolver primeiro ali o que está entre parênteses e somar mais C, será a mesma coisa que eu fazer A, certo? Aqui no caso, e resolver dentro do parênteses B mais C e depois aqui somar aquele resultado. Então, será a mesma coisa. Essa é uma propriedade que é válida na adição, tá, de matrizes. Agora também temos ali o elemento neutro. Vocês já ouviram falar do elemento neutro? Quem que é o elemento neutro da adição? É o zero. Por que ele é neutro? Porque se eu adicionar ele, né, se eu somar 1 mais 0, eu vou continuar com 1. Então, na matriz, isso também vale, tá bom? Se eu tiver uma matriz lá e somar uma outra matriz que todos os elementos são 0, eu vou ter essa mesma matriz inicial. Elemento oposto. Quem que é o elemento oposto? Quando eu tenho 1, certo? Quem que será o elemento oposto do número 1? Será o menos 1, ele é oposto, porque o oposto, 1 menos 1, será 0. Então, na matriz também é a mesma coisa. O elemento oposto da matriz também será a matriz negativa desses elementos que eu tenho, tá bom? Dando continuidade aqui na multiplicação de matrizes. Na multiplicação de matrizes, a professora colocou entre aspas aqui, porque é literalmente isso, é linha por coluna, linha por coluna. Até quando a professora vai fazer os cálculos, ela fica lá, linha por coluna, parece que é automático, tá? Mas é isso mesmo. E uma coisa, nós já vamos ver como que funciona, tá? Essa linha vezes coluna, mas um detalhe importante que antes de vocês saírem multiplicando as matrizes, vocês têm que perceber se tem como multiplicar, porque tem matriz que não dá para multiplicar. Tá bom? Então, é importante analisar aqui que
a coluna, certo? Porque aqui na matriz A, eu tenho uma matriz AM por N, vezes uma matriz BN vezes Q. Então, esses elementos ali, pessoal, aqui, ó, dessa matriz, certo? No caso, o N significa o quê? A coluna, na matriz A. Mas na matriz B, o N significa a linha. Então, para multiplicar uma matriz, o número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B, tá bom? Agora, pessoal, aqui, esse M e esse Q, ele será o resultado, ele será a ordem do resultado da nossa matriz C. Então, vocês já vão fazer essa multiplicação sabendo a ordem que terá essa matriz. Ela será uma matriz M por Q, tá? Então, dando continuidade aqui, a professora fez um exemplo com vocês, tá? Então, eu tenho ali a multiplicação de duas matrizes. Vamos analisar se a gente pode multiplicar? Será que a gente pode? Então, vamos ver se o número de colunas, tá, dessa matriz aqui é igual ao número de colunas daquela matriz? Será que é igual? O número de linhas daquela matriz, desculpa? O número de colunas dessa matriz é igual ao número de linhas dessa? Sim, porque olha aqui, o número de colunas, certo? É igual aqui ao número de linhas dessa. Então, eu consigo multiplicar. E o resultado será uma matriz 2 por 3, tá? Então, fazendo a multiplicação, linha por coluna, eu vou multiplicar essa linha por essa coluna. Então, 0 vezes 1 mais 2 vezes 2, tá? De novo aqui, linha por coluna, 0 vezes 0 mais 2 vezes menos 1. De novo aqui, 0 vezes 3 mais 2 vezes 0. Então, perceba que eu peguei a primeira linha dessa matriz e multipliquei por cada coluna aqui da segunda matriz, certo? Então, eu vou ter, ó, olha o que aconteceu aqui. Resolvendo esses cálculos, eu vou ter ali 0 mais 4, depois aqui 0 mais menos 2, e por último aqui 0 mais 0, porque 3 vezes 0 é 0 e 2 vezes 0 é 0, tá bom? Agora, pessoal, isso a gente vai fazer para a segunda linha também. Eu vou multiplicar essa linha por cada uma dessas colunas. Então, eu vou ter aqui toda essa multiplicação, tá? Eu vou pegar lá, por exemplo, aqui, mais um exemplo, menos 6 vezes 1. Então, eu tenho aqui menos 6 vezes 1. Aí, depois, eu tenho ali também 3 vezes 2. Então, eu tenho 3 vezes 2. Então, eu vou resolver toda essa multiplicação, cuidado com o sinal, tá bom? E depois é só somar tudo, subtrair, tá? Para a gente chegar aqui no resultado da matriz. Que eu chamei essa matriz, perceberam que eu chamei ela de estrela? Porque eu posso dar qualquer nome para a minha matriz, não posso? Então, a minha matriz estrela, ela terá o resultado, olha só o resultado que ela terá. Terá 4 menos 2, 0, 0, menos 3 e 18. E percebam que o resultado dela é uma matriz de ordem 2 por 3. Lembra que a professora falou lá no começo que a gente já iria saber a ordem dessa matriz? 2 por 3? Então, dando continuidade, certo? Agora é com vocês. A professora deixou um exercício aqui para vocês fazerem essa multiplicação. Lembra lá, linha por coluna, linha por coluna. Peguem a linha e multipliquem pela coluna. E todas as linhas têm que multiplicar por todas as colunas da outra matriz, tá bom? Então, a professora vai dar um tempinho aí para vocês.
retomando, pessoal, vamos lá? Então, conseguiram fazer essa multiplicação? Então, olhem lá, a professora fez a resolução aqui para vocês, tá? Olhem, percebam que a professora colocou aqui a linha, certo? Vezes a coluna. Então, eu coloquei de verdinho essa primeira linha, ó, linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna. Então, eu vou multiplicar a primeira linha pela primeira coluna. Vamos ver aqui um exemplo. Menos 1 vezes 1, olhem só, tá aqui, menos 1 vezes 1. 5 vezes 0, 5 vezes 0. Menos 2 vezes 0. Então, menos 2 vezes 0. Então, eu vou fazer isso que eu fiz nessa primeira multiplicação da primeira linha com a primeira coluna, com todas. Então, a primeira linha com a segunda coluna. Vou fazer lá, menos 1 vezes 2, certo? Mais 5 vezes 2, mais menos 2 vezes o 0, e assim por diante, tá bom? Agora aqui, coloquei de azulzinho a segunda linha pela primeira coluna, segunda linha pela segunda coluna, segunda linha pela terceira coluna. Então, eu vou multiplicar todos esses elementos entre si, tá? Então, eu vou ter essa matriz A aqui, com todas essas multiplicações, tá bom? Agora aqui, ó, pessoal, continuando, eu vou fazer, certo? Cuidado com o sinal, tá bom? Aqui tem alguns sinais negativos, multiplicação por 0 sempre é 0, tá bom? Então, a professora fez bem passo a passo para vocês poderem analisarem, olharem e seguirem ali. Agora, como que ficou essa matriz? Ficou uma matriz A, com os elementos menos 1, 8, menos 3, 0, 12 e 4, tá? Então, percebam, eu podia ter multiplicado essa matriz? Podia, não podia? Porque o mesmo número de colunas da matriz A, que é 3, é igual ao mesmo número de colunas da matriz, da segunda matriz aqui que está multiplicando, que é 3 também, tá bom? Então, e qual que seria a ordem dela? Eu já poderia saber a ordem dela, lembra lá? Que é ali o 2 e o 3 aqui, que significa aqui a linha, certo? E aqui, nessa matriz, a coluna. Então, eu já poderia saber que seria uma matriz 2 por 3, tá bom? Ficaram com dúvida? Tentem refazer os cálculos, tá bom? E vejam aí certinho, porque é muito comum, às vezes, a gente se atrapalhar no sinal, tá bom? Dando continuidade aqui, mais um exercício para vocês encontrarem o valor dessa matriz. Percebam que ali agora eu tenho uma matriz com a carinha feliz, tá? Porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir resolver. Então, aqui eu tenho 1, 2, ó, multiplicando essa minha matriz, certo? E tenho uma adição. Então, primeiro, o que eu tenho que resolver? A multiplicação. Lembrem lá nas ordens das operações, multiplicação, divisão, depois adição e subtração. Então, multiplica essa matriz e depois adiciona a segunda matriz ali. Vamos ver esse resultado. Mais um tempinho para vocês.
aí, pessoal, conseguiram fazer? Vamos lá, então. Resolução aqui comigo. Eu tenho aqui, como que eu faço essa multiplicação? Acho que o único detalhe aqui que talvez gerou um pouquinho de dúvida é essa parte do 2 que está multiplicando a matriz. Então, eu vou fazer, como que eu faço essa multiplicação desse número inteiro que está aqui, que é o 2? Então, eu vou multiplicar por todos os elementos da matriz. 2 vezes 2, 2 vezes 0 e 2 vezes 5. Então, eu vou ter uma matriz aqui, ó, 2 vezes 2, 2 vezes 0 e 2 vezes 5, que ficará 4, 0 e 10. Aí, eu vou adicionar com a outra matriz, que é a matriz com a coluna lá 2, 1 e menos 7. Adicionando, lembra lá que é elemento por elemento. 4 mais 2, 0 mais 1 e 10 menos 7, certo? Que eu chego nesse resultado aqui, 6, 1 e 3. A adição ela é mais tranquila, né, pessoal? Então, vamos lá, dando continuidade. Agora, para fechar, hoje nós vamos ter um desafio, certo? Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer, porque esse desafio, ele aplica o quê? Aquela parte que, quando eu olho para a matriz, será que eu posso multiplicar? Então, olhem bem esse exercício aqui. Seja uma matriz A, uma matriz 3 por 2, e a matriz B, uma matriz M por 4. Tá? Determine o valor de M para que exista o produto. Então, pense bem. Como que eu posso saber se eu posso fazer essa multiplicação? Lembra que a professora falou. E a letra B, considerando o valor de M obtido no item anterior, no item A, qual é a ordem dessa matriz? Eu também consigo descobrir a ordem desse produto, né? Que será a matriz C. Então, vamos lá, mais um tempinho aí para vocês.
Vamos lá, pessoal, aplicar isso? Então, olhem lá. Prestem atenção aqui na matriz A e na matriz B. Olhem a ordem delas, é isso que é importante. Então, aqui eu tenho... Como que eu sei que eu posso multiplicar? Eu posso multiplicar se o número de colunas for igual ao número de linhas. Então, quanto que é o número de colunas aqui? É 2. Então, o número de colunas ali terá que ser 2, certo? Então, ele será 2. E como que eu vou saber a ordem dessa matriz? A ordem dela, eu vou utilizar o número de linhas aqui da matriz A e o número de colunas lá da matriz B. Então, o produto dela será uma matriz 3 por 4. Será a ordem dessa matriz. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Hoje nós fizemos uma revisão aí de matrizes, com algumas operações, né, de adição, multiplicação e lei de formação também, tá? Então, até a próxima. Estudem bastante aí, tá, pessoal?